Olá, amigos. Eu sou Jorge César de Assis e hoje nós vamos iniciar aqui uma minissérie sobre inquérito policial militar, né? Vamos iniciar dizendo então que esse inquérito policial militar ele é a apuração sumária, né, daquele fato que é tido como crime militar. Ele é uma instrução provisória, mas deve ser observado que perícias, exames e as avaliações que são feitas no inquérito, elas são definitivas, né? Isso porque se obtém um melhor resultado quando tais atos são feitos logo após o crime, né? Então não se perdem aí exatamente essas perícias. Também dizer que o inquérito policial militar nada mais é do que uma das exteriorizações da Polícia Judiciária Militar. Essa Polícia Judiciária Militar, que ela tem inclusive uma previsão constitucional de forma indireta, né, lá no artigo 144, parágrafo 4º, parte final da Constituição Federal, quando ela diz, né, assegura que o exercício da Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais competem ao delegado de polícia, né, às polícias civis, esse dispositivo constitucional ressalva, né, a investigação dos crimes militares. Então, os crimes militares são apurados pela chamada Polícia Judiciária Militar. Essa Polícia Judiciária Militar também abrange a instrução provisória de deserção, quando o militar comete um crime de deserção, e também a instrução provisória de insubmissão, quando o civil, né, o conscrito, ele deixa de comparecer, né, e comete o crime de insubmissão ao não comparecer para prestar o serviço militar inicial. Quem que determina a instauração do inquérito policial militar são aquelas autoridades que estão previstas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, né? Então, esse artigo 7º deve, inclusive, ser lido sobre a ótica da Lei Complementar 97, de 1999, né? Que mudou algumas alterações, como, por exemplo, não existe mais ministro militar, mas sim comandantes das forças. Os atos propriamente ditos da Polícia Judiciária Militar estão relacionados no artigo 8º do Código do Processo Penal Militar, mas não é exaustivo, né? Não é um rol taxativo. Outros atos podem também se inserir, né? Nós tomaremos por base, inclusive, o Código do Processo Penal Comum. É importante dizer também que a instauração desse inquérito policial militar, ou seja, a atividade de polícia judiciária militar, ela é do comandante. Comandante-chefe é o diretor, que são designações que são equivalentes, né? Então, a atividade da polícia judiciária militar é do comandante. Mas ele pode delegar aos oficiais que servam consigo. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 7º, né? Então, a regra, na prática, a delegação é a regra, né? O comandante, poucas vezes, ele mesmo vai fazer o inquérito, ele vai delegar aos oficiais. Então, veja que aí existe uma diferença muito grande, né, em relação aos delegados de polícia, que são as autoridades policiais que realizam aquele inquérito e não delegam essa atividade para ninguém. Mas na vida militar isso é possível. Bom, vamos dizer também que, ainda que não admite contraditório, né, assegurado nessa investigação do crime militar a ampla defesa ao indiciado. Isso porque, primeiro, é uma previsão constitucional, né, aos acusados em geral e abrange, com certeza, o indiciado no inquérito. Isso porque o indiciado, até na própria dicção do Supremo Tribunal Federal, ele é um sujeito de direitos, né? E não pode mais ser considerado mero objeto de investigações, né? Essa expressão nós vamos encontrar no HC 73895 do STF, né? E essa ampla defesa do indiciado, ela está diretamente ligada à participação do advogado naquela fase investigatória. Tá? Também essa ampla defesa do indiciado, ela está fundamentada na súmula vinculante 14, né, que garante um amplo acesso
aos elementos de prova que já estejam documentados nos autos. Ok? Então, os elementos que já estão documentados nos autos, eles podem ser manuseados, né, ser aberto o acesso para o advogado do indiciado. Percebam também que o artigo 7º, 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele garante, né, como direito, né, prerrogativa dos advogados, exame em qualquer instituição de investigação de qualquer natureza. Por investigação de qualquer natureza, nós podemos entender os inquéritos policiais militares, os procedimentos de investigação criminal que são próprios do Ministério Público e também, até mesmo, os procedimentos administrativos. Né? Sendo que a autoridade que preside o inquérito, por exemplo, ela pode delimitar o acesso. Né? Então, isso, inclusive, está ligado também à súmula vinculante. Essa delimitação do acesso é o parágrafo 11 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o advogado tem amplo acesso aos elementos de prova, mas aqueles elementos de prova que estiverem materializados nos autos. Daí, nós podemos dizer que não existe mais, então, vamos dizer assim, um sigilo, né? Total, nós iremos ver mais à frente, do inquérito, mas sim podemos falar de sigilos da investigação. Ok? No próximo vídeo nós iremos continuar nossas abordagens rápidas sobre o inquérito policial militar, de modo a deixar todo mundo aí mais ou menos esclarecido, né, alertado para pontos importantes. Um abraço a todos.